Pessoal, tudo bem? Dando continuidade, vou fazer a explicação da aula 23. Vou falar de um parâmetro importante do amplificador operacional, o chamado slew rate, tá? Slew rate, né, vem do inglês. E tem algumas traduções para o português, né? Acho que na última versão do Bolestad, ele é traduzido como variação de tensão, tá? Variação de tensão. Aqui na transparência, né, que tirei da internet, chama de taxa de inflexão, né? Taxa de inflexão. Então vamos obedecer mais o que está escrito no livro, no Bolestad, né? Variação de tensão. Tá? Esse slew rate, né? Essa variação de tensão, está relacionado com o sinal de saída, né? Com as respostas, né? Do operacional, tá? Por exemplo, nós temos aqui um seguidor de tensão, né? Um buffer, né? O seguidor utilizado, né? Para aumentar a impedância de entrada, né? Entre o circuito de entrada e circuito de saída. Então, se nós aplicamos, né? Um sinal de entrada com uma derivada grande, né? Aqui temos, né? O delta V0. Desculpa, aqui seria o delta BI, né? Delta BI, tá? E o delta T é quase zero, né? Então aqui diríamos o slew rate é bastante grande, né? O slew rate bastante grande. Mas na saída, o que vai acontecer? Na saída, dependendo do circuito, né? Aqui o ganho é unitário, né? Então nós vamos ter a mesma amplitude, só que aqui essa subida, né? Vai ter essa inclinação, tá? Ou seja, não responde da mesma maneira o operacional, né? Como esperado. Então tem uma inclinação bem pronunciada, né? Chamado rise time, né? Tempo de subida. Então esse tempo, né, pode não ser desejável, né, para algumas aplicações, tá? Então se a gente quer reproduzir a onda, né, sem muita distorção, a gente tem que escolher um operacional com slew rate, né, com esse parâmetro slew rate um pouco mais elevado, tá? Tem por exemplo, acho que LF412, né, que tem 10 volts por segundo slew rate, então já é melhor que LM741, que tem 0,5, né? Tem depois o LM318, tá? Que tem um slew rate de 50, né, volts por segundo. Então tem outros amplificadores, né, com valores de slew rate mais elevados, tá? Mas quero que vocês entendam, né, que o slew rate está relacionado, né, com a resposta do operacional, tá? Aqui a tensão de saída, né, não apresenta a mesma variação aqui, né? Aqui do zero até o valor de V, né? Foi rápido, mas aqui é mais lento, né? Essa lentidão depende das limitações do operacional. Tá? Aqui, por exemplo, né? Se entra um sinal senoidal, tá? Sinal senoidal, a saída, né? Fica uma onda quase triangular, tá? Além de distorcer, né? Já fica também deslocado, né? Tem uma fundamental, né? Deslocado do sinal de entrada, tá? Então essas limitações do operacional não tem jeito de solucionar esse problema, ok? Então se nós temos, né, um sinal de saída, por exemplo, esperado, né, senoidal, né, aqui V0 T ou ômega T, né, igual a V0M. Esse V0M seria a amplitude, né, da onda senoidal, tá? Desse seno ômega T. Então, derivando, né, como indica
a definição da slew rate, né, a derivada do sinal de saída, né, em relação ao tempo. Então nós vamos ter, né, essa derivada, tá? Então vai ser V0m, né, vezes ômega, tá? Vezes cosseno, né? Então o valor máximo, no caso, né, vai acontecer em 0 graus, tá? Quando ômega t, né? Esse ômega t é um ângulo, tá? Ômega t igual a 0, então nós vamos ter simplesmente, né, essa derivada igual a V0m, né, vezes ômega, como indica aqui, tá? Então esse slew rate, né, deve ser sempre maior, né, maior, pelo menos igual, né, a V0m, né, amplitude vezes ômega, tá? Aqui tem um exemplo, né, considerando um slew rate de 0,5 volts por microsegundo, que seria o slew rate do LM741, né? Aqui muito depende da amplitude, né, do sinal. Se o sinal for, por exemplo, 1 volt, né, 1 volt, 10 volts, se for 1 volt, né, o sinal amplitude, né, sinal de saída, né, dá para operar até sem problema até frequências de 80 kHz, né, 80 kg. Agora, se esse sinal já é 10 volts, por exemplo, né, ele fica limitado em frequências abaixo de 8 kg, tá? Essa aqui é uma situação mais real, né? Eu me lembro que o LM741 ele opera adequadamente, né, até 10 kHz mais ou menos, considerando uma amplitude parecida. Não sei se vocês lembram da prática 8, né? A 8, que era levantamento, né, daquela curva de ganho. Então, nota-se, né, que se a gente aplica uma senoide na entrada, aí a saída já começa a distorcer, né, mais ou menos nesse nível de frequência, ok? Aqui, bom, toda essa teoria está explicada no livro, né, Boyle-Stat, tá? A máxima frequência, né, da operação do operacional está relacionado, né, com slew rate, né, slew rate e a amplitude, né, amplitude do sinal, tá? Então, a mesma função anterior, né, só que anteriormente, no slide anterior era V0m, né, aqui é K. No livro Boyle-Stat está expressado com K, né, K vezes seno, né, 2πft. 2πf seria o ômega, tá? Ômega, tá? Então, derivando, né, derivando essa função, chega a ser, né, nessa expressão, né, 2πfk, tá? Ômega vezes a amplitude, né, ômega vezes a amplitude. Aí considerando o ângulo, né, de 0 graus, porque a derivada de seno é cosseno, né, então no cosseno vai ser igual a 1, né, quando o ângulo é 0 graus, tá? Então, a partir dessa consideração, né, chega-se nesse resumo aqui, né? A frequência de operação, né, deve ser menor ou igual, né, a SR dividido, né, por 2π K, né? K seria a amplitude da onda do sinal de saída, tá? E SR é o slew rate. Nesse exemplo anterior, né, tinha slew rate de 0,5, né, e amplitudes, né, de 1 e 10 volts. Então basta substituir esses valores, né, nessa equação, tá? E daí vem as frequências, né, as limitações de frequência, tá? Aqui vou falar um pouquinho sobre o circuito interno do operacional, ok? Aqui nós temos a entrada inversora, né? Entrada inversora, entrada não inversora, os barramentos de alimentação, né? O BCC+, o BCC- e a saída, tá? A saída.
Então, um operacional, né, não é feito de um ou dois transistores bipolares, né, é feito de uma rede de transistores TBJ, tá? Então aqui nós temos, né, transistores do tipo PNP, NPN, né, associados. Então temos espelhos de cosente, os amplificadores que a gente viu, né, aqueles amplificadores de pequeno sinal, né, mas todo o princípio está aplicado, né, na confecção do amplificador operacional. Tá? Se alguém vai trabalhar, por exemplo, numa empresa que fabrica chip, né, então tem que entender o princípio de funcionamento, né, de toda a circuitaria interna, ok? Aqui já observamos um espelho de cosente, né? Então todo estudo é válido, né? Válido para entender, mas nós não vamos entrar no mérito de entender o funcionamento do circuito operacional, tá? Aqui vou mostrar para vocês algumas tabelas das características do amplificador operacional, especificamente do LM741. Tá? Aqui o fabricante nos sempre mostra, né, os valores nominais máximos, né, máximos absolutos. Tá? Então diz que o BCC mais, o BCC menos, né, não pode ultrapassar desses valores, de 22, né, 22 menos 22. Na prática, né, sempre utiliza-se entre 5 a 15 volts, mais ou menos. Tá? Então, é proibitivo, né, encostar nesses valores. Okay? Aqui nós temos também outro parâmetro importante, né, a dissipação de potência. Tá? Máximo pode chegar a esse valor. Também não podemos encostar, né? Então, todo componente eletrônico tem uma limitação de dissipação de potência, né? Que está relacionado com a temperatura, não pode atingir temperaturas acima do especificado pelo fabricante, né? Por exemplo, aqui a temperatura, né? Ele pode trabalhar desde menos 40 a 85 graus, né? Desde menos 40 a 85. Então, por segurança, né, o operacional deve trabalhar com uma temperatura de 60 graus no máximo, tá? 60, tá? Esse valor 85 já é máximo, né? Em alguns pontos, né, sobreaquecidos, tá? Pode chegar a até 150, tá? Mas não devemos esperar, né, que aconteça isso, ok? Aqui essas temperaturas são para instantes de solda, né? Quando a gente vai soldar, por exemplo, a pinagem, né? Por alguns segundos, né? Pode chegar até essa temperatura, tá? 300 graus, 260, né? Mas é um tempo rápido, ok? Acima desse tempo pode danificar o operacional. Nessa tabela, mais está relacionado com, por exemplo, aqui temos a tensão de offset, né? Às vezes o sinal de saída, né, tem um pequeno offset, né? Offset pode ser um valor positivo ou negativo, né? Tá? Então tem maneiras de compensar esse offset. Então quando você trabalha com operacional, né, sempre deve ser lido, né? Deve ser lido o catálogo dele de início a fim, né? Devemos interpretar todos os valores, né? Os valores indicados e também as curvas. Tá? O fabricante, né, mostra curvas de comportamento, né, do amplificador operacional e inclusive os rodapés, né? Nos rodapés tem algumas notas, né? Algumas notas sobre as limitações do operacional. Então a gente tem que ler de maneira bem detalhada, né? Tá? Porque dessa tabela aqui podemos concluir, né, que a corrente de curto-circuito, por exemplo, né, a máxima pode chegar até esse valor de
40 mA, né? 40.000. Tá? Acima de 40.000, por exemplo, é proibitivo fazer um curto franco, né? Curto franco na saída do operacional. O operacional não vai limitar nesse valor, vai queimar, tá? Aqui seria por um tempo bem curto, né? Não é que vai limitar em 40 mA quando acontece isso, né? É o máximo a corrente que a gente pode fazer circular. Tá? Aqui esse ICC, né? Seria a corrente quando não tem carga, né? No load. Então aqui vai consumir, né? O integrado consome mais ou menos esses níveis de corrente, né? E aqui temos a potência dissipada também no load, quando não tem carga, né? Quando não tem carga, opera vazio, né? Pode consumir até esses valores de potência. Que mais? Acho que os parâmetros mais destacáveis são esses, tá? As recomendações. Aqui indica o slew rate, né? Slew rate do LM741 é 0,5 volts por microsegundo. Tá? Então a frequência da operação, né, do sinal depende muito, né, como foi indicado, desse slew rate e da amplitude, né, que a gente quer reproduzir na saída do operacional. Tá? Agora vou mostrar para vocês algumas aplicações do operacional, do amplificador operacional. Aqui temos dois comparadores, tá? O operacional operando como comparador, né? Por exemplo, LM, né? 741 operando como comparador. Aqui temos, né, comparador no inversor, tá? Implica que, né, tem uma referência, né, ligada aqui na entrada inversora, esse BRF, tá? Aqui analisando no domínio do tempo, né? Domínio do tempo. Então nós temos aqui o zero, né? O eixo do tempo, certo? Aqui o sinal B1, tá? O sinal B1, tá? Esse sinal, né? Aleatório, né? Que tem esse formato. E aqui temos o BRF, né? Tem tensão de referência, Então, quando B1 é maior a tensão de referência, a saída, né, sempre vai saturar em mais 15, tá? Mais 15. Okay? Agora, quando o sinal B1 é menor, né, menor a referência, tá? Vai saturar em menos 15, por exemplo, tá? Menos 15. Então, nós observamos, né, que essa parte é menos 15. Então, toda vez quando a entrada, né, esse B1 é maior a referência, sempre vai saturar em mais 15, né? Mais 15. Tá? Esse gráfico é muito utilizado, né? Aqui mostra, né, nesse eixo vertical a tensão de saída e no horizontal a tensão de entrada, né? Aqui temos B1 e B0. Então, como a gente interpreta, né? Aqui temos as referências, tensão de referência, né? Certo? Então, se os valores de B1 são menores, né, a essa referência, sempre vai saturar em menos 15, né? Menos 15. E agora, se o sinal B1, né, for acima, né, da tensão de referência, vai saturar em mais 15, tá? Não vai obedecer essa curva, né? Aqui temos o comparador inversor, né? Ao contrário, a referência ligada agora na entrada no inversor, né? No inversor. E aqui temos o sinal, né? Variável, ligada na entrada inversor, tá? Então aqui temos a referência, tá? Para sinais B2, né? Sinais B2 menores a B referência, né? Menores a B referência, sempre vai saturar em mais 15, né? Mais 15. E, né, para sinais maiores a B referência, né, vai saturar
em menos 15. Tá? Esses comparadores são usados principalmente em proteções, né? Quando você detecta que uma corrente, um surto de corrente, né? Acontece devido a um curto, por exemplo. Então, esse sinal, né? De nível alto, nível baixo, né? Vai mostrar para o circuito supervisório, circuito de controle, né? Que tem algum problema, tá? E aí vai ser tomada a decisão, né? De desligar totalmente o sistema ou dar um tempo, tá? Então, nós podemos utilizar os operacionais, né? Comuns, também como comparadores. Apesar, né, de hoje em dia, né, ter comparadores específicos. Entre esses comparadores específicos, né, estão o LM311 e o LM, acho que é 393, acho que é 393, tá? Se não me equivoco, mas procurem na internet, né? Tem o LM311, tenho certeza absoluta que é comparador, tá? Esse comparador específico, né? Ele apresenta na sua saída, né? Um transistor em coletor aberto, tá? Um coletor aberto. Então, para operar, né, adequadamente esses comparadores, né, específicos, a gente tem que ligar entre a saída e a alimentação positiva, né, um resistor de 1K, tá? Um resistorzinho de 1K é ligado entre a saída e a alimentação de tensão, né, positiva, ok? Outra aplicação muito utilizada são os retificadores de precisão, principalmente para fazer correção de fator de potência. Hoje em dia fala-se muito de qualidade da energia, né? O ideal é sempre que a corrente, né, esteja em fase com a tensão, né, para emular qualquer carga, né, como características resistivas, né? Quando a gente liga uma carga resistiva pura na rede, né? Então a corrente, né, drenada fica em fase, né, com a tensão, com o mesmo formato, não tem distorção. Então, para emularmos essa situação, né, com circuitos eletrônicos, porque hoje em dia tem muito circuito eletrônico, né, televisores, qualquer aparelho, né, que a gente utiliza em casa, inclusive ar-condicionado agora, geladeiras, né, tudo está vindo com alimentação eletrônica, né? Ou seja, tem um retificador, tem um inversor para acionar o compressor, não sei o quê. Então a corrente drenada, né, da concessionária é bem distorcida, tá? Então, para melhorar esse formato e deixar, né, em face, né, essa corrente em face com a tensão, aí utiliza-se amostra-se a tensão, né? Essa amostra de tensão é aplicada, né, ao circuito de controle, né? Normalmente esse formato é senoidal retificado, tá? A gente pode retificar usando 4 diodos, né? Vocês se perguntarão, e por que não usar só 4 diodinhos e retificar, né? O problema dos 4 diodos, ou mesmo 2 diodos com derivação central e um transformador, né? É a distorção no cruzamento por zero. Ou seja, né? No cruzamento por zero, né? Zero, devido aos 0,7, né? Queda de tensão no diodo, acontece distorção, tá? Então, se tem distorção na minha amostra, né, do sinal da tensão, minha corrente vai também ficar distorcido, né? Então, para evitar esse problema, utiliza-se amplificadores operacionais operando nessa configuração, né? Tá? Aqui seria uma configuração mais ilustrativa, né? Tem um diodo que retifica a parte, né, positiva, né? A parte positiva é reproduzida aqui na saída, né? Tá? E a parte negativa, né, vai ser reproduzida por esse circuito do tipo inversor, tá? Né? Circuito inversor, amplificador inversor. Então, a saída, né, esse C, tá? Então, importante cuidar essa distorção por cruzamento por zero. Se de maneira prática, né,
usada assim no laboratório, esse circuito com 2 operacionais. Tá? Aqui temos um seguidor, né? Vocês sabem já que operacional tem alta impedância de entrada, né? Alta impedância de entrada, então isso aí aproveita-se do operacional. Então aqui temos, né, o seguidor com esse diodinho, tá? E aqui temos o circuito inversor, tá? Um circuito inversor, né? Tá? Normalmente esses dois resistores são iguais em princípio, né? Mas pode por algum motivo acontecer que um semiciclo apresenta uma amplitude um pouco menor ou um pouco, né, um pouco maior, então às vezes o pessoal utiliza um potenciômetro, tá? Utiliza um potenciômetro nesse resistor, okay? Aqui a carga, né, a carguinha sempre é necessária, nunca se deve deixar uma saída flutuando, né? Porque qualquer capacitância parasita das trilhas, né, pode não garantir que o sinal chegue no zero, tá? Pode proporcionar um offset, né, um offset de tensão contínua devido a essas capacitâncias intrínsecas, né? Então aqui coloca-se carga, né, dependendo do nível de tensão, né, coloca-se entre 1 a 10 kΩ mais ou menos, tá? Aqui seria a característica, né, do retificador. Saída, né, sempre positivo, sinal, por exemplo, né, positivo. E no eixo horizontal, né, a entrada, tá? Entrada. Então vai ter partes negativas e partes positivas, né, tá? Okay? Aqui seria o mesmo circuito anterior, né? Tá? Explicando um pouquinho o princípio de funcionamento. Mas em princípio, né, aqui temos um seguidor de tensão, né, e aqui um amplificador do tipo inversor, tá? Amplificador inversor, então não tem muito mistério, ok? Aqui temos um detector de pico, né, de precisão. Não sei se aparece nos livros no Bolestad, mas aqui tirei da internet, então a gente tem que simular, né? Tem que simular detector de pico de precisão com seguidor. Aqui seria um seguidor, né? Colocado aqui na saída, seguidor de tensão. Tá? Então tem algumas aplicações que utilizam, né, essas configurações. Bom, é isso, pessoal. Tem mais aplicações na literatura, por exemplo, nesse livro que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? É um livro, A Arte, né, da Eletrônica. É um livro mais de instrumentação, então tem muitos circuitinhos sendo mostrados, né, utilizando o amplificador operacional. Tá? Então, a ver se nós conseguimos retornar à aula, né, mais rápido possível. Então a gente vai simular, né, alguns circuitos. Pelo menos eu pretendo preparar, né, na aula 24 algumas simulações de circuitos, ok? Então, né, para desenvolver essa aula 24. Então, hoje, né, apresentei para vocês, né, aqui a aula 23, né, tá? Aula 23. Então, 24 seria uma aula de análise, né, de circuitos, de solução de exercícios e demais, né? Então, vou tentar procurar esses circuitos, né? E se a gente puder fazer isso em sala de aula, a gente vai fazer, tá? Então, agradeço pela atenção.